No período que o Barba chegou, fez 5 mudanças no ataque. Empresas parceiras do canal vão estar passando embaixo e do lado. Tem nosso blog JB Esportes Arena, tem nossos e-books, livros digitais. Tá aí a importância das abelhas para o mundo. Tem um e-book sensacional sobre segurança no trabalho. Vai ser muito importante você adquirir esse e-book com preço especial, todos os 2 e-books. Link na bio, na descrição e nos comentários. Especificamente falando sobre esse jogo contra a Chapecoense fora de casa, acho que o Galo poderia sim fazer a mudança de deixar o Hulk para o segundo tempo. Por quê? Todas as partidas que eu estou assistindo, Palmeiras, etc., eles sempre recuam até o meio-campo para ajudar na defesa, os atacantes. E o Galo não faz isso. Os atacantes do Galo perdem a bola, eles não voltam até o meio do campo. O time não faz a recomposição rápida. O Galo precisa ter essa recomposição rápida e sair rápido para o ataque. Então, fora de casa, acho que é hora do Hulk ser jogador de segundo tempo. Na arena do Galão, coloca o Hulk. Mas, fora de casa, um time mais rápido, mais veloz, que recompõe rápido, ajudando o meio-campo. O meio-campo recua um pouco mais para ajudar a defesa. É assim que todos os times estão compactos atrás. Eu acho que o Barba poderia fazer essa estratégia, porque já fez 5 modificações nesse período e nenhum deu certo fora de casa. Acho que poderia fazer um teste. Coloca o Cassierra no lugar do Hulk, Dudu na ponta esquerda, ou Coelho, e o Alan Minda para começar a jogar. Eu acho que já está na hora do Minda começar a ser titular, para saber se o Minda vai vingar ou não. Porque o Minda não custou barato. Então é hora de testar o Minda. Qual a sua opinião? Se inscreva no canal para ficar legal. Empresas parceiras do canal, tá aí passando embaixo e do lado. Todas as empresas oficiais. Vai lá acessar nosso blog, JB Esportes Arena. Tem QR Code aí, tem tudo para você chegar rápido no nosso blog. Tamo juntos. Na equipe principal do Galo, ele faz parte do elenco principal do Atlético, que está servindo a seleção sub-20. Por falar em garoto do Galo, Cirilo, o Caxias, que vai ser o aniversário do América amanhã, encaminhou a contratação do Vitor Gabriel, lateral direito do Atlético, formado na base. Ele estreou no profissional muito jovem, né, na época pedido pelo Cudê, e depois acabou perdendo espaço. Disputou a última Copa São Paulo pelo Atlético e está indo para o Caxias. Detalhes finais lá para o empréstimo do lateral Vitor Gabriel, a princípio até o final dessa temporada. E falando sobre movimentações, Cirilo, no Atlético, né? O Galo não fez nenhuma movimentação nesta janela. Essa janela de exceção que fechou ontem. O Barba Domingues chegou, o elenco já estava montado, ele mesmo na conversa com o Paulo Brax, com a cúpula da SAF do Atlético, preferiu não fazer nenhum movimento, não trazer ninguém agora e fazer movimentos de transferência no meio do ano. E aí o Galo pode ter sim saídas e chegadas no meio do ano. O Júnior Alonso mesmo, que está com a seleção paraguaia, há um entendimento de ambas as partes que pode ser que ele saia no meio do ano. Então o empresário dele já está olhando possibilidades, inclusive tem clubes da MLS, né, dos Estados Unidos, que já teve interesse no Júnior Alonso. Depois da Copa do Mundo, eu acho que ele queria ficar no Galo para disputar a Copa. Depois da Copa, morar nos Estados Unidos, eu acho que está sendo bem avaliado aí pelo Júnior Alonso, que deve estar nos últimos meses de Galo. E para a zaga, o Cirilo, o Galo tem a situação do Juan, sabe? Será que a turma aqui vai apoiar ou não? O Juan, ele está emprestado junto ao Sassuolo. E ele veio com um passe estipulado, um passe fixado em 3.600.000 euros. Hoje dá cerca de 22 milhões de reais. A princípio, a avaliação interna do Galo é de que vai valer a pena conseguir manter, né? Fazer um investimento e manter o Juan, porque o Galo já precisaria de zagueiro. O Júnior Alonso saindo, há uma tendência que o Galo faça essa questão aí de exercer o direito de compra. Dois temas então para comentar. Primeiro, Vinícius, o Júnior Alonso, você enxerga com bons olhos a saída dele no meio do ano ou enxerga como um problema? O Alonso de 21 vai deixar muita saudade, mas o de 21 já passou tem um bom tempo, né, Cirilo? Porque não vem em boa fase, e então vida que segue. O Alonso
não vai deixar o torcedor do Atlético preocupado. Vai deixar preocupado se não tiver reposição, se não tiver contratação. Eu acho que é uma posição importante, mesmo com a permanência do Juan Tressotti, porque o Juan já está aí. O Atlético ainda assim precisa, na minha opinião, de mais um zagueiro. O Alonso construiu uma história bonita no Atlético. O ano de 2020 ele também foi bem. O primeiro ano dele de Galo, 21 fez uma dupla que ficou marcada com o Nathan Silva pelas conquistas naquele ano, mas vem em queda de produção. É um zagueiro que hoje passa mais insegurança do que confiança. E aí, pra você, Edu? Alonso? O Alonso é aquele caso do zagueiro que fez parte de um sistema defensivo que funcionou muito bem, muito mais pela coletividade e organização do que pelas peças, né? Aliás, para mim, desde a época, o Nathan Silva era o melhor zagueiro do Atlético e não o Alonso, né? E muita gente tratou de maneira contrária a coisa. Tanto que o Nathan Silva hoje está muito bem lá no México, fez uma temporada seguinte boa. E o Alonso de 2021 ficou em 21. Nunca mais foi o mesmo zagueiro e nem na seleção do Paraguai joga como zagueiro. Joga como lateral esquerdo. E ele não tem culpa, sabe? De ter saído, voltado. O Atlético que sempre entendeu que seria um bom retorno. Se o Atlético conseguir, no meio do ano, trazer zagueiros, que está precisando desde o início do ano, eu vejo com absoluta normalidade. Mas é que se não vier nenhum, aí você tem que ter pelo menos quantidade, né? Porque está faltando a qualidade em termos de peças. Você precisa ir atrás. Se você não for atrás de ninguém, você também não pode perder os que você tem, ainda que não sejam os ideais. Mas eu acredito que no meio do ano o Atlético vá atacar o mercado para trazer zagueiro ou zagueiros. E aí que o Alonso seja feliz. Ele está na história do Atlético, independentemente de estar vivendo um bom momento ou não, mas é um cara que já cravou o nome dele na história do Galo. Quanto que é o passe fixado do Juan? 3.600.000 euros. Vale a pena, Andrade? Ô Cirilo, Dá mais de 20 milhões hoje, né? Sim. Assim, não é um valor baixo para zagueiro, mas também vai buscar um zagueiro assim de boa qualidade, você não vai conseguir achar um valor barato. E o Juan, eu acho um bom jogador, sinceramente. Eu acho que ele chegou no momento em que a zaga do Atlético estava muito desarrumada. E eu tenho batido nessa tecla que a tendência é que a zaga do Atlético ela evolua nas mãos do Eduardo Domingues. Por uma simples questão. O estilo de jogo favorece a zaga do Atlético. A gente não vai ver mais os zagueiros tão expostos. E aí, com o sistema defensivo mais organizado, acho que a tendência é o Juan crescer também de rendimento. Eu não acho ele seu horror tudo, acho que é um bom zagueiro e tem margem para crescimento. Eu não faço conta com o dinheiro dos outros, mas pensando em qualificação de elenco, pensando num setor que já tem carências, eu sou a favor da permanência dele. Contrataria do Panzi? Cirilo, eu ainda preciso ver um pouquinho mais, sabe? E eu tô com o Vini, eu acho que a tendência é que a zaga do Atlético apresente maior organização. E mesmo no momento de desorganização, na atual temporada, ele foi o melhor jogador do Atlético do setor, cara. Ele é o melhor zagueiro do Atlético em termos de rendimento até aqui. E sendo muito sincero, ele não estava mal num período que a zaga estava uma peneira. Então por isso que eu tenho esperança, eu quero ver um pouco mais do Juan, mas tem potencial sim, para lá no meio do ano o Atlético fazer um investimento na permanência dele. E só para complementar, cara, eu tenho o máximo respeito pelo Júnior Alonso, tá? Acho que não vive um grande momento, a melhor fase dele no Atlético foi 2021, mas esse cara, ele sempre demonstrou o máximo respeito pela camisa do Galo. E sempre demonstrou vontade de voltar para o Atlético, das vezes que voltou. Então, se tem um negócio que esse cara fez pelo Atlético foi respeitar a camisa, o escudo, a torcida e o clube. A queda dele foi técnica. Sim. Né? Mas não dá para falar nunca do Alonso de falta de comprometimento. Muito profissional, cara. Exatamente. Muito profissional. E o nome dele tá cravado na história do Atlético. Gostando ou não dele, dessas últimas passagens, mas é o nome que tá cravado, ninguém tira isso. Ô Cirilo, e tem um outro jogador que vai ter contrato só até o final desse ano, que também é uma incerteza, né, pro futuro, é o Igor Gomes. O Igor Gomes já está algumas temporadas no Galo e o contrato dele é só até o final do ano. Então, no meio do ano, se o Galo não renovar até lá, ele já pode fazer pré-contrato com alguém, né? É uma possibilidade, inclusive nesse início de ano, o Bahia demonstrou interesse, mas não chegou a fazer proposta. É um jogador que tem mercado, Cirilo, e no Galo, nos últimos tempos, queimado, né? Pelo menos com a opinião pública. Sem dúvida, Cláudio, vamos acompanhar